Fala, impressionadores, mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te mostrar 10 gráficos personalizados para te dar a inspiração aí para você poder usar nos seus dashboards. Para a gente começar, não esquece de sentar o dedo aqui no like se você gosta que a gente traga dicas para os seus dashboards, porque se tiver bastante like a gente entende que é um tipo de vídeo, um tipo de conteúdo que vocês querem mais e a gente continua trazendo mais conteúdo assim no canal. E bora para a aula de hoje. Bom, para não esquecer, lembra que aqui na descrição do vídeo a gente sempre deixa alguns links importantes. Eu sempre deixo o link com os arquivos usados na aula e nessa aula eu vou deixar exatamente 8 arquivos aqui com vários gráficos personalizados já instalados para você conseguir usar, para você conseguir praticar aí do seu computador. E vou deixar aqui embaixo o link de um mini curso gratuito também de storytelling com dados para você aprender a fazer dashboards melhores. Bom, vamos lá. Qual que é a ideia aqui? Dentro do Power BI, a gente tem os gráficos, que são os gráficos nativos do Power BI, que já vêm prontos para a gente usar, e tem o que a gente chama de gráficos ou visuais, né, personalizados, que no inglês lá, Custom Visuals. O que são esses gráficos personalizados? Basicamente são gráficos, né, visuais que outra pessoa fez, pode ser a própria Microsoft, pode ser outra empresa, e disponibilizou aqui para a gente usar. E você fala assim, alô, mas tem que pagar para usar? Não, 99% dos gráficos personalizados são gratuitos. Bom, mas como é que você faz para ter acesso a esses visuais personalizados? Para isso, primeiro você precisa ter uma conta no Power BI. E aí você fala assim, alô, mas eu não tenho uma conta no Power BI. Você pode criar uma conta de graça. Você precisa ter um e-mail corporativo, mas tem uma aula aqui no nosso canal do YouTube te ensinando a criar um e-mail corporativo gratuito. Eu vou deixar o link dessa aula que te ensina a criar uma conta gratuita no Power BI aqui na descrição. Mas eu já adianto que para essa aula você não vai precisar criar conta nenhuma. Por quê? Porque tem duas opções, ou você baixa o visual personalizado, né, ou você baixa o gráfico personalizado, ou você baixa os arquivos dessa aula. Por quê? Porque os arquivos dessa aula já estão com esses gráficos instalados. Então, se eu peguei um arquivo no Power BI, baixei esses gráficos e mandei para você, você não precisa baixar os gráficos, só precisa ter os arquivos que ele já vem com os gráficos baixados, tranquilo? Então, deixei vários arquivos aqui. Bom, vamos lá, primeiro de tudo. Depois que a gente tem uma conta no Power BI e tudo mais, como é que a gente faz para ter acesso a esses gráficos personalizados para a gente começar a entender como é que eles funcionam? É só você vir aqui, ó, nessa parte dos gráficos, lá no final, tem esses 3 pontinhos e aqui, ó, obter mais visuais. E das duas, uma, se você não tiver logado no Power BI, ele vai pedir para você fazer o login. No meu caso, como eu já estou logado, ele já abre aqui direto. Eu estou logado aqui em cima, ó, na minha conta, então ele já abre direto. Então, 3 pontinhos, obter mais visuais. E aqui ele vai abrir, digamos assim, o que eles chamam de App Source, que é como se fosse a App Store ou a Google Play aqui do Power BI, com vários visuais personalizados para você poder usar. E, cara, tem de tudo aqui. E qual que é a ideia desses visuais personalizados? Primeiro, tem algumas outras versões de gráficos que a gente já usa, por exemplo. Então, versões diferentes de gráfico de linha, de gráfico de coluna, de gráfico de área, de pizza, de barra e tudo mais. Então, tem outras versões desses gráficos. Só que tem muitos gráficos diferentes. Então, por exemplo, um filtro que é completamente diferente dos filtros que a gente tem. Eu estou clicando aqui, ó. Você pode clicar em qualquer um dos visuais personalizados que você vai conseguir ter uma visão de como é que ele funciona. Você consegue clicar aqui em baixar esse visual personalizado aqui nesse botão de adicionar e você consegue baixar uma amostra. O que é uma amostra? Pode ter algum gráfico, por exemplo, que você clica aqui, quero usar esse gráfico aqui de calendário, quero ver como é que ele funciona, esse visual de calendário, né? Só que às vezes você não tem uma base de dados para poder praticar ele. Então o que ele faz? Você pode baixar uma amostra, que ele vai te dar um arquivo de Power BI, que contém dados com os quais você pode usar esse visual personalizado aqui, tranquilo? Então se você não tiver uma base de dados para poder praticar, você sempre pode baixar essa amostra aqui e você pode clicar em adicionar para colocar esse visual personalizado dentro desse seu arquivo do Power BI. Vamos lá. Então aqui a gente vai ter vários visuais completamente diferentes dos visuais que a gente já tem dentro do Power BI, por isso que eu separei 10 visuais personalizados que você pode usar, que podem dar uma pitadinha aí de sal a mais no seu dashboard. Vamos lá. Então eu separei aqui 10 exemplos, eu coloquei aqui os nomes deles. Sparkline, PlayX, Simple Image, eu vou te falar cada um deles e o que cada um deles faz. Estou começando pelo primeiro, que é o Sparkline. O que é o Sparkline? Sparkline, eu vou até deixar aqui esse obter mais visuais aberto, é esse gráfico aqui, ó, Sparkline, que é esse aqui, ó, Sparkline by OKViz. OKViz é a empresa que faz esse gráfico aqui. Basicamente, é esse visual nosso aqui. É esse visual que parece um gráfico de área, só que a ideia dele é você conseguir colocar, por exemplo, junto com cartões dentro aqui do seu dashboard. Então, uma coisa que é muito legal que você pode incrementar
para deixar o seu dashboard mais visual, dentro dos cartões, a gente dá duas dicas. A primeira dica é você colocar um ícone que você pode buscar lá naquele site. Vou até abrir aqui para te mostrar. Que é esse site aqui, ó, o Flat Icon. Você pode abrir ele e você pode pesquisar, por exemplo, eu quero colocar um ícone de receita. Você pesquisa por revenue em inglês e assim por diante, que você pode colocar ali dentro do seu dashboard. Então, eu coloquei aqui alguns ícones, só que além dos ícones, você pode colocar esse tal desse gráfico aqui, ó, que é o Sparkline. Então, acaba que os gráficos personalizados, eles aparecem aqui na parte inferior, logo depois dos gráficos nativos. E aí você pode colocar esse gráfico do Sparkline basicamente para ele meio que mostrar uma tendência das informações ao longo do tempo. Então, eu tenho aqui o faturamento total, que é 219 milhões, e aqui embaixo ele vai falando pra gente como que foi a tendência ao longo dos meses. Então, como que foi ali o faturamento. A ideia aqui não é você ver exatamente o número. Se você quisesse ver exatamente o número, você poderia criar um gráfico de colunas normal, um gráfico de linhas, de área, assim por diante. Aqui é mais para dar uma noção da variação desse valor ao longo do tempo. Se ele cresceu muito, se ele caiu muito, se ele teve muita oscilação. E essa é a ideia aqui desse visual de Sparkline que você pode botar aqui. Basicamente, por exemplo, aqui no eixo, os meses e aqui nos valores, o faturamento, que ele vai te mostrar aqui como é que foi essa tendência ao longo do tempo. Então aqui vai aparecer esse gráfico, lembrando que os visuais personalizados que você faz o download, eles só servem para esse arquivo que você fez o download, não vai servir para os outros, então você tem que baixar no arquivo que você quiser, tranquilo? Eu não quero mais esse gráfico. Se você não quiser mais esse gráfico, o que você faz? Você pode vir aqui nos três pontinhos, remover um visual, e aí você pode escolher os visuais personalizados que estão aqui no seu dashboard, que você pode excluir eles aqui, tranquilo? Beleza. Então, a gente viu o Sparkline. O segundo que eu quero te mostrar é o Play Axis. O Play Axis é esse visual aqui de baixo e ele vai funcionar basicamente como se fosse um filtro. Mas vamos lá, só para te mostrar exatamente que visual é esse. Se eu vier aqui na lojinha, pesquisar por Play Axis, é esse visual aqui, ó, filtro dinâmico. Qual que é a ideia desse Play Axis? Basicamente é o seguinte. Eu tenho aqui um dashboard de projetos realizados. Só que eu tenho projetos realizados de consultoria de diversos setores. A gente faz projetos de consultoria aqui nessa empresa fictícia para o setor comercial, para o setor de marketing, para o setor de compras, para o setor de produção e assim por diante. Então, o que a gente poderia fazer? Eu posso querer analisar esse dashboard, quanto que a gente tem de oportunidades, projetos fechados ao longo do tempo e tudo mais. Como é que eu poderia fazer uma análise por área? Eu poderia criar aqui, por exemplo, uma segmentação de dados, né, um filtro, e aí eu poderia colocar, por exemplo, aqui o setor. E dentro do setor, vou só aumentar aqui um pouquinho o tamanho da letra, só para conseguir enxergar, a gente poderia filtrar. Quero ver como é que foi no setor comercial. E ele vai filtrar para a gente. Quero ver como é que foi no setor de compras. Ele vai fazer o filtro da análise do dashboard. Financeiro, logística e assim por diante. Só que, imagina o seguinte cenário. Você tem, dentro da empresa, uma televisão. E nessa televisão, você quer que o dashboard fique mostrando as informações de cada uma das áreas. Então, você quer filtrar o setor de compras, depois você quer filtrar o setor financeiro, depois o setor de produção, depois o setor de logística, de marketing e assim por diante. Então, se você tiver, por exemplo, só um exemplo aqui hipotético, não precisa ser necessariamente só esse cenário, mas você tem uma televisão e você quer ficar trocando as informações automaticamente. Ao invés de precisar ficar clicando lá, selecionando, você pode usar esse Play Axis, que ele basicamente é como se fosse um filtro rotativo. Como assim um filtro rotativo? Ele vai selecionar uma área a cada X segundos. Ou uma área, ou enfim, qualquer filtro que você aplicar, ele vai ficar trocando esse filtro a cada X segundos. Você que vai determinar o que são esses X segundos. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no Play, olha só o que ele vai fazer. Ele vai esperar alguns segundos, ele vai mostrar como é que foi o desempenho aqui dos projetos lá no setor específico. Então agora, por exemplo, ele vai trocar e ele vai me mostrar agora o setor de comercial. E aí, depois de alguns segundos, que é a gente que determina quantos segundos são, ele já vai trocar a análise aqui para mostrar o setor de compras da empresa. Então, por exemplo, eu determinei aqui 6 segundos, ele agora já vai trocar para a área do financeiro. Eu vou conseguir ver oportunidades por status, total de oportunidades aqui dentro da área financeira, depois da área de logística e assim por diante. Então é muito legal para você conseguir meio que ter esse filtro rotativo para ficar com o dashboard dinâmico, para ficar trocando as informações. E aí isso você pode usar numa apresentação, você pode usar para colocar na televisão na sua empresa, você pode deixar para o pessoal ver e assim por diante. E você pode dar o stop aqui. Então basicamente a única coisa que você tem que fazer é baixar esse gráfico do Play Axis, colocar aqui qual é o filtro que você quer, que no caso é o setor, e aí, por exemplo, como é que ele funciona? Deixa eu abrir aqui os setores. Ele vai basicamente ficar navegando entre os setores, ó, no caso em ordem alfabética, comercial, compras, financeiro, logística, marketing, produção, RH e TI, e acabou. E aí ele vai voltar. E aí você pode definir também, se você quiser,
continuar do zero, se você quiser aqui, ó, na parte de formatação e animações, quantos segundos, né? No caso, ele está em milissegundos. Então, eu coloquei 6.000 milissegundos, que equivale a 6 segundos. E você pode deixar ele em loop, se você quiser, e assim por diante, que ele já vai... ou começar automaticamente depois que ele terminar, ou então você pode deixar ele para rodar uma única vez. Você que manda aqui. Então, tá aí o segundo gráfico personalizado, que é o Play Access. O terceiro visual que eu quero te mostrar é o Simple Image. O que é o Simple Image? É basicamente esse visual aqui, ó, Simple Image, que serve para você conseguir colocar imagens aqui dentro do seu dashboard. Só que são imagens que elas podem ser dinâmicas, então elas podem ir trocando à medida que você for criando algum filtro, por exemplo. Então, olha só, aqui eu tenho um cartão que me diz qual foi o faturamento na venda, e aqui do lado tenho as categorias aqui dos produtos que eu vendo. Então, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o tamanho da fonte. Então, eu vendo vários produtos, eu vendo produtos de áudio, câmeras, telefones, computadores e assim por diante. E aqui embaixo ele vai mostrar uma foto do produto. E aí aqui, por exemplo, se eu selecionar celulares, o que ele vai fazer? Vai trocar para a foto que eu deixei pronta aqui de celulares. Depois, computadores, jogos, home appliances, depois parte de música, TV e vídeo e assim por diante. Então aqui você pode trocar de imagens automaticamente de acordo com algum filtro que você aplicar. E basicamente para isso você precisa ter os links das imagens, e aí com os links das imagens você vai conseguir vincular para aparecer sempre que você selecionar. Importante, cada um desses gráficos que eu estou te falando aqui, eu deixei aqui na descrição do vídeo uma aula ensinando cada um deles. Então você vai ter 10 gráficos personalizados e você vai ter 10 aulas aqui ensinando esses gráficos personalizados, cada um deles certinho, passo a passo de como fazer, em quais situações você usa. Então aqui eu estou te apresentando para você saber da existência e você ter uma ideia da aplicação deles. Mas para construir passo a passo eu deixei tudo isso bonitinho aqui na descrição, pedi para minha equipe deixar separado bonitinho aqui para você, todos esses links, então você vai ter tudo bem passo a passo. Como é que você cria um link da imagem para colocar, tudo isso bem completo. Então tem o Simple Image. Agora o próximo vai ser o Chiclet Slicer. Alan, o que vai ser esse tal desse Chiclet Slicer? O Chiclet Slicer basicamente é um filtro, né? Slicer vem lá do inglês de segmentação de dados, então assim como a gente chama aqui segmentação de dados em português, no inglês é Slicer. Só que com a diferença de que você pode colocar, por exemplo, ícones aqui em cada um dos botões. Então eu tenho aqui produtos, vários produtos que eu vendo, ó, smartwatch, tablet, celular, e eu posso colocar imagens, né, figuras em cada um deles, e eu que escolho exatamente quais são essas figuras, quais são essas imagens, e aí deixa muito mais visual aqui o seu dashboard para você poder meio que vincular, né, ter alguma coisa visual para identificar o que você está clicando ali naquele momento. Então vão ter dois visuais assim de filtro com imagem que a gente vai poder usar. Tem esse Chiclet Slicer, eu vou mostrar mais um daqui a pouquinho. E aí, o Chiclet Slicer, só para te mostrar ele aqui na prática, você pesquisa aqui, ó, Chiclet Slicer, clica aqui nele e faz o download também. Mas lembrando que aqui na descrição do vídeo, se você fizer o download desse arquivo da aula, você já vai ter acesso a esse Chiclet Slicer. O próximo é a nuvem de palavras, também conhecido como Word Cloud. Basicamente, a ideia da nuvem de palavras é quando você tem, por exemplo, uma base de dados cheia de texto e você quer identificar quais são os textos que mais aparecem naquela base de dados. A gente usa muito isso quando você tem, por exemplo, uma pesquisa que você manda para várias pessoas. E uma pesquisa que você manda para várias pessoas e elas podem digitar livremente o que elas querem naquela pesquisa, não é uma pesquisa de múltipla escolha, acaba que fica muito difícil de conseguir analisar. Como é que você analisa informações que estão em texto? Você não tem exatamente um número ali para poder analisar. E aí que entra essa nuvem de palavras. A nuvem de palavras entra basicamente para você conseguir identificar quais são as palavras, quais são os termos, quais são as frases que mais surgem. Então o que eu fiz, por exemplo, nesse caso aqui? Eu peguei quais são os termos mais pesquisados quando o assunto é Power BI. Então eu peguei isso num site de SEO, né? Num site de buscas do Google e tudo mais. E aí ele mostra quais são os termos mais procurados aqui junto com o Power BI. Então Power BI Download, Power BI Curso, Power BI Desktop, Power BI Microsoft, Dashboards, gratuito. Então aqui você consegue ver do valor maior, né? O que mais aparece, e até o valor menor que menos aparece. Então, você consegue destacar aqui de forma muito simples quais são os valores mais relevantes ali dentro das palavras aqui, quando você está se tratando nessa base de dados cheia de texto aqui, tranquilo? Então, esse é o Word Cloud, e esse é para te mostrar ele bonitinho aqui, ó, 3 pontinhos, obter mais visuais, seria esse aqui, ó, Word Cloud. Esse aqui, da própria Microsoft. Então, a própria Microsoft que criou ele, você pode usar ele também, beleza? Agora, então a gente já viu Sparkline, Play Access, Simple Image, Chiclet Slicer, Word Cloud, e agora tem esse Circle KPI Gauge. Eu descobri que fala Gauge, parece Gauge, sei lá, mas é Gauge. Então vamos lá.
Qual que é a ideia desse aqui? Bom, esse Circle KPI, basicamente a ideia dele é você conseguir representar um valor percentual que ele vai te mostrar numa escala de 0 a 100% quanto que aquele valor está preenchido. Então, por exemplo, eu estou aqui com esse dashboard de produção, que lembrando, você pode fazer o download dele de graça aqui na descrição do vídeo. E aí aqui, como é que vai funcionar? Você tem, por exemplo, eu tenho alguns indicadores de produção. Então, eficiência da produção, disponibilidade, né? Quantas das horas a gente conseguiu trabalhar, produtividade, quantas das horas que a gente trabalhou realmente foram produzindo alguma coisa, percentual de qualidade das peças produzidas, tudo isso são indicadores percentuais. Então, a gente poderia colocar isso com um cartão simples, por exemplo. Ó. Então, poderia chegar aqui e colocar num cartão a informação aqui de produtividade, só que a informação fica meio solta aqui, né? Esse 80%. Não é que fica solta. Ela passa a mensagem, só que fica muito mais visual se você conseguir representar isso numa escala de 0 a 100%, que é exatamente o que está sendo feito aqui. Então, esse Circle KPI, ou esse KPI Donut Chart, ele funciona muito bem aqui. E aí, só para te mostrar exatamente qual que é, ó, Circle KPI. Você tem esse aqui, ó, Circle KPI Gauge, que você pode baixar aqui também no seu Power BI. E um outro gráfico interessante que você pode usar para mostrar informações percentuais ali que variam de 0 a 100 é esse tal desse tachometer. Bom, me perdoa se eu não falei certo, mas beleza. Qual que é a ideia desse gráfico aqui, desse tachometer? Basicamente, a ideia dele é como se fosse um gráfico de velocímetro, a mesma lógica de você ter um valor ali de 0 a 100% para você conseguir representar ele de forma visual. Só que o legal desse é que ele tem um indicador e ele tem uma meta. Então, você consegue colocar faixas. Então, você pode colocar a faixa ruim, digamos assim. Então, aqui eu tenho o percentual de produtividade da produção da empresa. E você pode selecionar um mês. Por exemplo, janeiro, eu tive uma produtividade de 65%. Você já consegue ver em qual faixa ele caiu. Em fevereiro, em março, em abril e assim por diante. Então, você consegue ir fazendo essa análise para automaticamente você trocar, né, você tem esse indicador. Esse tem uma meta, por exemplo, coloquei aqui a meta de ser pelo menos 70%. A meta você pode configurar aqui nas formatações exatamente do jeito que você quiser. Então, você tem esse target aqui, por exemplo, você tem um indicador, enfim, você pode formatar ele do jeito que você quiser e aí você consegue ter essa visão muito clara de em qual faixa a gente está, se está em cima da meta, se está abaixo da meta, que é bem legal esse tachometer também. E, só para te mostrar exatamente qual que é ele, ó, tachometer. Esse aqui, ó, tem dois, mas esse aqui é o que eu uso. Tem os gráficos que você pode ver que são certificados pelo Power BI, ou seja, porque às vezes tem uns gráficos que são meio bugados, né? Como qualquer empresa pode fazer e disponibilizar aqui, às vezes tem alguns que são meio bugados, então geralmente os que têm esse selinho de certificado pelo Power BI, eles realmente vão tender a funcionar melhor. No caso aqui, os dois estão certificados, então tudo certo. E aí agora, os três últimos que eu quero te mostrar dentro do mesmo arquivo são, na minha opinião, alguns dos mais legais, que é o Scroller, o Enlighten Data Story e o Image Grid. Bom, então são esses três aqui, ó. Image Grid, deixa eu só melhorar o zoom aqui. Image Grid, o Scroller e o Enlighten Data Story. Qual que é a ideia? Vamos lá. O mais chamativo aqui talvez seja o Scroller. Qual que é a ideia do Scroller? É basicamente ele ficar que nem aqueles sitezinhos que tem cotação do dólar, do euro, das ações, e ele fica te mostrando quanto que está subindo, quanto que está caindo. Cara, esse gráfico é muito legal para você conseguir representar de forma visual e dinâmica algum indicador, se ele está crescendo, se ele está diminuindo, ou então, por exemplo, você conseguir mostrar quanto que o valor está acima da meta, abaixo da meta. Então aqui a gente colocou, por exemplo, qual que está o percentual de margem de lucro de cada uma das sedes da empresa, comparando com a meta ali de 30%. Então, quanto que está acima da meta? São Paulo está 33% acima da meta, Rio de Janeiro está 3,7% acima da meta, Vitória está 3,68% abaixo da meta, Belo Horizonte está 8,55% abaixo da meta. Então, fica bem dinâmico para você conseguir representar quanto que está crescendo, quanto que está caindo, ou quanto que está abaixo da meta, acima da meta, e assim por diante. Fica bem visual. E, cara, um dos gráficos que a galera às vezes não sabe que dá para criar no Power BI, né? Gráficos dinâmicos em si, que ficam se movendo e deixa bem legal e chama bastante atenção no seu dashboard. Esse aqui é o Scroller, esse gráfico de Scroller aqui. Além do gráfico de Scroller, tem esse gráfico do Enlighten Data Story. O que é esse Enlighten Data Story? É basicamente para você, digamos assim, contar uma historinha no seu dashboard, entre aspas, né? Que a ideia aqui é, você quer escrever um texto e dentro desse texto você quer mostrar alguns indicadores. Então tem alguns números que você calculou e esses números vão ser dinâmicos, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui no mês de setembro, repara que os números vão mudando. Se eu clicar em outubro, os números vão mudando e assim por diante. Mas eu quero que tenha um texto também para contar essas informações. Então eu coloquei aqui, o número de transações realizadas foi de tanto. Esse tanto pode variar, porque ele vai recalculando ali.
2.725, por exemplo, sendo tantas transações feitas via Pix, o que representa tantos por cento das movimentações. Então fica bem legal para você apresentar os seus dados, que às vezes você não quer ficar colocando um monte de gráfico, um monte de cartão, você consegue dentro de um textinho só explicar, dar mais contexto para as informações, fica bem visual. E, por último, tem esse Image Grid. O que é esse Image Grid? Esse Image Grid é basicamente um gráfico para você conseguir usar imagens dentro de como se fosse um filtro com imagens aqui, parecido com o Chiclet Slicer, só que esse aqui fica mais visual quando você quer realmente usar imagens mesmo, ele fica bastante bem visual mesmo. Então deixa eu só te mostrar aqui quais são os gráficos lá na nossa lojinha. Então é o Scroller, que é esse aqui, tem o Enlighten Data Story, que é esse Enlighten Data Story aqui, e tem o Image Grid, que é basicamente uma grade de imagens aqui que você pode usar. Como é que funciona esse Image Grid? Você tem que ter os links das imagens que você quer usar, e lembrando, aqui na descrição do vídeo tem as aulas que ensinam a fazer cada um desses gráficos aqui, bem passo a passo, cada um deles, mas a ideia é que você tenha o link de cada uma das imagens. E aí, com o link de cada uma das imagens, ele vai mostrar todas as imagens que você tem, e elas viram botões para funcionar como filtro. Então, por exemplo, eu estou aqui vendo um dashboard financeiro de várias sedes da empresa. Cada sede da empresa tem uma conta específica. Então, se eu quiser saber como é que foi o desempenho da sede que tem conta no Itaú, o que eu posso fazer? Vou clicar aqui no Itaú, ele vai me mostrar aqui, por exemplo, ó, como é que foram os indicadores da empresa, da sede que tem conta no Itaú. E aí, repara que ele já deixa o Itaú marcadinho e o resto meio apagado para ver exatamente o que está selecionado. Se eu clicar aqui no Nubank, ele vai mostrar como é que foi os indicadores aqui da nossa conta do Nubank. Santander, Bradesco, Safra e assim por diante. Então fica muito, muito, muito visual. Se você quiser voltar a ver tudo, você pode clicar aqui mais uma vez que ele volta. E, cara, isso aqui deixa muito intuitivo e muito melhor a usabilidade do seu dashboard. Que, cara, vamos combinar, isso aqui é muito melhor do que você conseguir colocar, por exemplo, uma simples segmentação de dados com um banco aqui, só com os nomes dos bancos. Tá aqui, ó, Bradesco, Itaú, enfim. Então, só isso aqui não tem muita graça, né? Claro que ele mostrou a imagem aqui do lado, mas imagina que não tivesse essa imagem, né? Então, aqui do lado, ó, se eu apagasse essa imagem, se eu clicasse aqui em remover, ó, Nubank, Itaú, Bradesco, funciona? Pô, funciona perfeitamente. Só que fica bem mais visual se você conseguir representar isso com imagens, porque vai ficar muito mais intuitivo e muito mais interessante aqui o seu dashboard, né? Vamos combinar. Então, você pode usar esse Image Grid e, cara, você pode usar todos esses 10 gráficos aqui. Claro, a ideia não é você usar todos eles num dashboard só. A ideia, é claro, sempre menos é mais, para você não ficar abarrotando de um monte de coisa e tentar ficar inventando coisas mirabolantes. Eu te mostrei esses 10 visuais personalizados para você saber quando usar cada um deles. Então, o Sparkline, o Play Access e tal. A ideia não é você usar todos eles de uma vez, senão seu dashboard vai virar um carro alegórico aqui, um carnaval danado de um monte de informação e vai mais atrapalhar do que ajudar. Mas você pode usar ele ali, por exemplo, aqui eu estou usando 3 e não está atrapalhando. Então, estou usando esse aqui como filtro, estou usando esse aqui como informação, estou usando esse aqui para representar um pouquinho mais em detalhe os dados, mas não estou tacando 10 milhões de gráficos criativos aqui, nem nada do tipo, porque às vezes eles não combinam entre si. Então, a ideia é você saber quando usar cada um deles em cada situação. Lembrando que aqui na descrição do vídeo, então, eu deixei tanto o link de todas as aulas te ensinando a fazer cada um desses gráficos aqui, deixei o link para te ensinar a criar uma conta gratuita no Power BI. E aqui na descrição do vídeo também deixei o link de um mini curso gratuito de Storytelling para você aprender a criar dashboards melhores aqui dentro do Power BI. Então, conteúdo aqui não falta. Por isso, se você gostou dessa aula, senta o dedo aqui no like, porque assim você faz esse conteúdo chegar em mais pessoas. O YouTube gosta de vídeo que tem bastante like. E se inscreve no canal para não perder nenhuma das próximas aulas. Bom, muita gente pergunta também se a gente tem um programa completo, aqui um curso completo de Power BI na hashtag. E o fato é que a gente tem sim. Vai estar o link aqui na descrição também, caso você queira saber mais. Espero que você tenha gostado da aula. Não esquece de sentar o dedo aqui no like. Comenta aqui embaixo também quais próximos temas você quer ver aqui a gente ensinando no canal, que a gente sempre está de olho nos comentários e pegando sugestões de vocês. Mais uma vez, obrigado por ter me acompanhado até aqui e a gente se vê na próxima aula.